Sejam bem-vindos ao nosso canal JB, da Eletrônica no Aeromodelismo. Nós vamos tratar hoje, neste vídeo, de um assunto muito importante para a área técnica. Trata-se da Lei de Ohm. Todos nós que trabalhamos com montagens elétricas, montagens eletrônicas, dependemos do legado em que o Alessandro Volta, o André Marie Ampère, o George Simon Ohm e o James Watts deixaram para nós, porque hoje a mais sofisticada estrutura eletrônica dependem pura e simplesmente dessas 4 pessoas que deram as suas marcas. Em função disso, nossos trabalhos vai ser passar para vocês uns conhecimentos básicos de alguns cálculos que são essenciais para que vocês façam corretamente os circuitos elétricos que vão para dentro dos seus modelismo, vou dizer assim, dos seus equipamentos de modelismo. E vamos deixar também aberto as perguntas e as dúvidas para serem esclarecidas através do nosso WhatsApp e do nosso e-mail, que está escrito aqui em cima. Muito bem. Então, no próximo bloco, nós vamos dar início ao nosso estudo. Fiquem aí. De volta aqui, vamos aqui partir para explicar para vocês sobre a Lei de Ohm. O conceito de Ohm está limitado dentro deste resumo, desta fórmula generalizada e básica para todo o conceito da Lei de Ohm. Aí eu vou explicar aqui da seguinte maneira. Ele diz que a tensão está diretamente proporcional à intensidade de corrente em amperes e inversamente proporcional à resistência em ohms. Isso é a Lei de Ohm. Disso tudo aqui se resume, ou seja, é ampliada para o cálculo da resistência, que é a divisão da tensão pela corrente. Olha ele aqui. O R sai daqui, vem para aqui, igual a dividir esta tensão por esta corrente e vamos calcular a resistência. Ele diz que desta fórmula se consegue fazer também o cálculo da corrente. Como calcula a corrente? Ela sai daqui, vem para aqui e é igual a dividir a tensão pela resistência. Aí encontramos a corrente. Também disse que se nós quisermos encontrar a tensão, ela sai daqui, vem para aqui, vai dizer que é igual a resistência vezes a corrente. Onde está aqui a resistência vezes a corrente? Isto aqui é um desmembramento de toda essa lei de Ohm, que é essa equação aqui, de forma simplificada da lei de Ohm. E é preciso que a gente tenha isso sempre em mente. Se a gente quiser encontrar a resistência, basta tampar aqui, ó, e dividir a tensão pela corrente. Se quiser conhecer a corrente, basta dividir a tensão pela resistência. Basta tampar isso aqui, divide a tensão pela resistência. Se quiser conhecer a tensão, basta tampar a tensão, que é isso que eu quero, e multiplicar a resistência vezes a corrente. Está aí simplificada a Lei de Ohm, que nós precisamos disso. Eu uso intensificamente isso aqui, pessoal, para fazer os meus equipamentos que nós comercializamos. Os meus acessórios eletrônicos, nós estamos no dia a dia assim. Quando vamos montar um avião, um aeromodelo, nós precisamos disso aqui. Se nós vamos montar um helicóptero, precisamos disso aqui. Um automodelo,
precisamos disso aqui, o Naut modelo, precisamos disso aqui. Tudo, enfim, está resumido a isto aqui, para que todo o seu trabalho de montagem saia tecnicamente correto. Eu ouço muito, e muitas perguntas chegam até nós, perguntas sem sentido, gente, porque tem pessoas que criam seus conceitos e vai passando isso de pessoas para pessoas. E aí, estas pessoas, quando são questionadas, aí diz: eu já faço isso há muito tempo e nunca tive problemas. Ora, não estamos mudando a lei de Ohm. A lei de Ohm está aqui durante todos esses anos, esse século. Ninguém disse que o Ohm está errado. Ninguém. Todas as mais sofisticadas tecnologias são usadas isso aqui. Do mais simples, existem outras fórmulas bem sofisticadas para se chegar a isso aqui, que eu não vou aqui apresentar, pelo fato de não termos tempo para isso, e nem todas as pessoas estão conceituadas para entender um monte de fórmulas que poderia chegar que chega a essa conclusão. Mas não são qualquer uma dessas pessoas que vão criar seus próprios conceitos para poder passar para outras pessoas de forma errada, gente. Eu recebo muitas correspondências sobre perguntas que são aberração. Aberração. E eu não sei como é que estas pessoas conseguem montar aeromodelos e outros aparelhos desse jeito. Nos põe aí em risco os aparelhos, os aviões, os modelos das pessoas que voam esses seus aparelhos. Eu tive uma pergunta na semana passada aqui: o que deveria fazer para que a bateria de lítio que ele comprou não viciasse? Eu respondi: para ela não viciar em quê? Alguma droga, né? A não ser que ela fosse viciada em lítio. Mas são essas perguntas, pessoal. É para rir. É para rir, né? Porque são essas perguntas que passam para outros. E outras pessoas vão criando um conceito de que para a bateria de lítio não viciar, nós temos que aplicar um conceito que eles criaram que deve ser feito dessa forma. Não existe isso. Eu nunca vi bateria viciada. Em quê? Não sei. Pessoas eu sei que são. Cada um tem seus vícios, né? Mas nós estamos aqui com o objetivo de corrigir tudo isso. Eu vim para falar sobre a lei de Ohm. Estou aqui assim, com o objetivo de fazer com que as pessoas mudem o conceito de ideias que são absurdas. Mas tem um processo que o pessoal usava as baterias de níquel-cádmio, por exemplo, que fazia com que a bateria, quando chegava a um ponto, digamos, de 4 volts, carregava essa bateria a partir dos 4 volts. Aí o níquel, o cádmio, fazia com que ela fosse descarregando. Quando chegasse nos 4 volts, desabava a descarga. E desabava tudo, fazendo com que caísse bem lá para baixo de 3 volts, e toda a eletrônica de bordo não funcionava e o avião caía. Aí criaram um conceito que nós conhecemos tecnicamente como o efeito memória da bateria de níquel-cádmio. Isso que é o correto de se falar, porque o cádmio tem essa característica: se ele chegar a uma voltagem tal, e a partir daquela voltagem você carregue ele, o composto do cádmio vai entender que a partir daquela voltagem, digamos 4 volts, que a partir de 4 volts, e o 4 volts era o valor mínimo que ela deveria chegar.
Aí por isso que vinha aquelas coisas de que o pessoal dizia que tinha que descarregar a bateria até um valor de 3 volts e aplicar uma carga nova até o limite máximo, para que eliminasse o efeito memória, que o pessoal colocou uma definição de viciar a bateria. E a mesma coisa levaram para o lítio. Não existe isso na bateria de lítio. O que existe, na verdade, é quando você recebe a bateria nova sem utilização, carregue esta bateria com carga lenta por até mais de 12 horas. Porque aí o que faz ela ter a sua capacidade total é um longo tempo de carga que dá tempo para que se possa ter um complemento da reação do composto químico de lítio para que se adquira toda a carga a 100%. Mas vamos aqui ao nosso processo, que eu fiz esse circuito básico aqui, ó, onde tem uma resistência ligada a um polo positivo de uma bateria, pode ser que gera uma tensão, o lado negativo para a resistência, onde aqui tenho uma resistência, tenho uma tensão descarregando sobre essa resistência e aqui vai fluir uma corrente. É isso que está aqui. E isso tudo que está aqui. Se eu aplico uma tensão de 10 volts em cima de uma resistência de 5 ohms, vamos olhar aqui, eu preciso encontrar a resistência, a corrente. Para eu encontrar a corrente, eu divido essa tensão pela resistência. Então, dividindo aqui os 10 volts pelos 5 volts, eu vou encontrar 2 amperes. Está aqui e está aqui. Dividindo a tensão pela resistência, eu vou encontrar 2 volts, 2 amperes. É isso que está aqui. Se eu tenho aqui, sabendo que o valor, para calcular a resistência, eu tenho que dividir a tensão pela corrente. Onde é que está aqui? Dividindo a tensão pela corrente. Qual é o valor da tensão? 10 volts. Qual é o valor da resistência? É para calcular a resistência, né? É para calcular a resistência. Desculpe, eu me enganei. Onde é que está a tensão? 10 volts. Onde é que está a resistência? 5 ohms. Dividindo 10 ohms por 5 dá 2 amperes, nós já vimos isso aqui. Se quisermos calcular a resistência, nós vamos dividir a tensão pela corrente. Qual o valor da tensão? 10 volts. Qual é o valor da corrente? 2 amperes. 10 dividido por 2 dá 5 ohms. Se nós queremos encontrar a voltagem, nós temos o valor da resistência, que é 5 ohms, e vamos passar para esta equação, R vezes I. Se eu tenho aqui R vezes I, qual é o valor de R? 5 ohms. Qual é o valor de I? 2 amperes. Então, 5 vezes 2, 10 volts. Então, a resistência de 5 ohms, a tensão aqui na entrada de 10 volts e a corrente que circula aqui são 2 amperes. Pode pegar, fazer este circuitinho aqui com o amperímetro e o voltímetro e o ohmímetro. Com o multímetro vocês vão verificar que isso aqui está certo. Pode não dar exatamente 2, pode dar 1,92, 1, alguma coisa, porque a resistência tem suas tolerâncias. Tudo isso que está aqui tem suas tolerâncias. Tem suas tolerâncias na voltagem, que nem sempre são 10 volts. Quando eu coloco aqui a voltagem paralelo, aqui em cima dessa resistência, tem uma tendência de reduzir um pouco a voltagem. Se eu coloco aqui uma resistência de 5 ohms, eu nem sempre vou encontrar exatamente 5 ohms.
vou encontrar 4,8, 4,9, ou 5,2, ou 5,3. Aí todos esses que são valores fixos aqui têm tolerância e consequentemente nós teremos uma corrente com uma variação para mais e para menos, bem pequena, que nós consideraremos isso praticamente correto. Está entendendo, pessoal? Então, isto que está aqui, eu resumo na lei de Ohm, que o homem, quando se baseou nisso que está aqui e nessa equação aqui geral, que é o que ele interpretou como a lei de Ohm. E no próximo bloco, nós vamos analisar o que o James Watt fez com isso aqui. Ok, pessoal? No próximo bloco. Fiquem aí. De volta aqui, nós vamos agora analisar uma condição do que nós chamamos de potência elétrica, o Watt. Foi um trabalho realizado pelo nosso amigo James Watt. O James Watt dizia que o movimento dos elétrons nos condutores produziria um atrito, que este atrito, aquele atrito que a gente sempre faz, produziria uma perda que acabaria em calor. Então, se nós esfregamos uma mão na outra, nós estamos gerando uma energia e parte dessa energia de um movimento mecânico está sendo transformado em calor que aquece as nossas mãos. Essa é a teoria mais simples do James Watt, que faz a mesma coisa que na teoria da lei de Ohm, onde tem uma potência que é dada em Watt, uma tensão que é em V e uma corrente em amperes. Essa é o que eu chamo da fórmula básica da potência, que o James Watt determinou, se baseou. Então hoje tudo existe potência, dissipação de potência. Se nós temos o nosso dia a dia, por exemplo, quando vamos tomar um banho, a resistência do chuveiro é alimentada por uma voltagem 110 ou 220, e essa voltagem, com esta corrente circulando nela, cria-se uma potência que é uma potência dissipada, transformada a energia elétrica em calor, que esse calor é dado em watt. Se você for ver um chuveiro que tem aí na sua casa, o chuveiro tem lá uma especificação, 110 volts, 5.000 watts, ou 220 volts, 4.000 watts, mas tem watts aí no meio. A sua geladeira tem lá o consumo em watts. O motor elétrico do seu avião tem lá escrito que ele tem tantos watts, uma corrente tal, não é verdade? Para uma voltagem tal. Então nós temos uma potência no motor, temos em watts. Nós temos uma tensão de alimentação do motor, temos, que é dada em volts. Nós temos uma corrente que flui no motor, temos, que é em amperes. Então esta equação aqui é uma equação que está feita da mesma forma que nós vimos anterior da lei de Ohm, onde a potência aqui, nós multiplicamos a tensão vezes a corrente, encontramos a potência. Se nós dizemos que temos uma potência dividida pela corrente, nós vamos encontrar a tensão. Se nós temos uma potência dividida pela tensão, nós vamos encontrar a corrente. Aí nós voltamos àquele mesmo circuito que está aqui, que nós tínhamos uma tensão alimentada de 10 volts, uma corrente de 2 amperes e uma resistência de 5 ohms. Mas a potência que está dissipando esta resistência em termos de calor é de 20 watts.
Por quê? Porque aí nós precisávamos encontrar a potência. Para encontrar a potência, nós multiplicamos a tensão pela corrente. Então, tensão vezes corrente. Aí nós temos a tensão de quanto? 10 volts aqui em cima. Qual é que é a corrente? 2 amperes que está circulando aqui. Então 10 vezes 2, 20 watts. Tem outra maneira? Da partir de 20 watts, encontrar tudo isso que está aqui, tensão, amperagem e corrente e resistência? Temos sim. Se nós quisermos aqui encontrar a tensão, vamos dividir a potência pela corrente. Qual é a potência? 20. Qual é a corrente? 2 amperes. 20 dividido por 2 são quanto? 10 volts. Então encontramos 10 volts. Se nós quisermos encontrar a corrente com a potência, nós pegamos a potência e dividimos pela tensão. Então qual é a potência? 20 watts. Qual é a tensão? 10 volts. 20 dividido por 10 é igual a 2 amperes. Então, tudo que está aqui está ligado a o que o James Watt falou. O que o James Watt também falou, que é uma coisa, outra maneira, que nós não, que não está aqui nesta equação, pode ver aqui, está aqui a resistência, a resistência aqui não está. Aqui tem resistência? Não tem. Mas se nós temos uma resistência e precisamos de saber qual é que é a potência que dissipa nessa resistência, aí o que é que a gente faz? Pegamos essa corrente aqui de 2 amperes, eleva ela ao quadrado, vezes a resistência que nós temos conhecimento, 5 ohms. Então, 2 amperes elevado ao quadrado são 2 vezes 2, 4. Vezes a resistência de 5 ohms, 4 vezes 5, 20 watts. Então, está aqui a resistência. Para encontrar a resistência, se a gente tem aqui a corrente, tem a potência e tem a voltagem, para achar a corrente aqui, nós estamos dividindo aqui a potência de 20 watts pela tensão, que é P sobre V, sobre essa tensão aqui. Então são a potência de 20 watts dividido pela tensão é igual a 20 dividido por 10, dá 2 amperes. Está aqui. Nós temos aqui uma fórmula também para encontrar a resistência, que não está aqui. Nós pegamos a potência, dividimos por essa corrente ao quadrado. O quadrado dessa corrente nós sabemos que a corrente é de 2 amperes, 2 elevado ao quadrado são 4. Se a gente divide 20 aqui, 20 watts, por 4, nós vamos encontrar 5 ohms, que é o valor da resistência. Tudo isso que está aqui, exceção desta parte que aqui não tem resistência. Mas quando vocês querem calcular qual é a potência em cima de uma resistência, nós passamos simplesmente em cima disso aqui, podemos multiplicar essa tensão vezes os 2 amperes, que vamos encontrar a tensão vezes 2 amperes, nós vamos encontrar os 20 watts. Se nós pegarmos aqui a corrente aqui, elevarmos ao quadrado e multiplicar pela resistência, 5, vai encontrar os 20 watts. Isso aqui são as maneiras, gente, são os processos matemáticos de se fazer o cálculo, para que a gente tenha em mente, tenha aqui a ideia do que vai acontecer no circuito elétrico.
Mas, se eu não tenho aqui exatos 10 volts, porque quando eu coloco a voltagem, vamos assim dizer, quando eu coloco a tensão em cima da resistência, ela cai. Se ela cai, eu já não tenho mais 10 volts, eu posso ser que tenha aqui 9,5, possa ser que eu tenha aqui 9,7, e evidentemente essa corrente aqui cai um pouco, e evidentemente a potência pode chegar a uns 19, a uns 18 volts, a uma potência um pouco menor, devido às variações da tensão e da corrente. Então, gente, isso daqui está resumido com aquilo que eu falei antes, a lei de Ohm e o cálculo da potência elétrica baseado no que o James Watt falou para nós. Então, para a gente não esquecer, o SI, o que é SI? É um sistema internacional de unidades de medida. O SI, ele estabelece o G como quilograma, ou o G como grama, estabelece o M como metro, estabelece no nosso sistema, no sistema internacional de unidades, que a unidade de potência é o W, em homenagem ao James Watt, que a tensão é específica em volts em homenagem ao Alessandro Volt, porque o E, gente, é de energia. A energia que se coloca a pressão sobre os elétrons tem uma unidade de volts. A intensidade, a quantidade de elétrons que vai circular na carga, ela é em amperes, a letra A. E em resistência, em que envolve lá o George Simon Ohm, não tem a letra O maiúscula porque já é de oxigênio, mas o que fizeram, colocar o símbolo da letra grega, a última letra grega do alfabeto grego maiúsculo, que é o ômega. Então diz que a letra O do alfabeto maiúsculo é o ômega. E aí vem esse símbolo do ômega para determinar a resistência, o símbolo para a resistência elétrica. Pessoal, se tiver dúvidas a respeito disso, tudo que nós explicamos, tanto disso aqui como do anterior, pode ser perguntado no nosso WhatsApp, que aqui está, e no nosso e-mail aqui em cima de nós. Então, essa é a forma que se tem de contato com a gente mais rápido, porque pelos comentários, muitas vezes, eu não tenho tempo para ficar olhando. Aí, o que ocorre? Eu deixo isso tudo ficar passando. Mas espero que todo mundo tenha entendido isso aqui. Nós sabemos que é importante ter este conhecimento. Se uma bateria aquece, nós podemos medir qual a corrente que está circulando por ela, medir a voltagem que está ela e depois que voltagem ela está fornecendo, e multiplicar esta voltagem por esta corrente que está sendo medida, nós vamos encontrar a dissipação de potência em watts que esta bateria está sofrendo. Normalmente, gente, as perdas de energia se acontecem por um trabalho. As perdas também acontecem para aqueles que gostam do motor de combustão interna. Nós sabemos que a perda mesmo pelo atrito do pistão na camisa, o atrito do mancal, do girabrequim, o atrito dos pontos onde estão fixados as bielas, tudo isso
produz uma perda, onde se diz na teoria que um motor de combustão, em 100% da potência dele, ele tem apenas de potência aproveitável cerca de 60% a 65%. O motor elétrico, a única perda mecânica que ele tem é a perda por atrito nos mancais, mas tem as perdas que estão na fiação da bobina, tem as perdas da corrente que é transformada em calor. Tudo isso é dado em watts, porque o James Watt disse tudo isso de uma forma matemática, que tudo que se gera um movimento dinâmico da corrente gera uma perda, transformada em alguma outra forma de energia. O considerado pai da química, Antoine Lavoisier, ele já tinha falado isso. Ele dizia que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Se nós temos uma reação química, essa reação química é transformada numa outra substância mista, e essa substância, ela quando está reagindo, gera um calor, que esse calor gera um vapor. Mas, pessoal, eu espero que tenha atendido aqui a todos vocês. As dúvidas que tiverem, aquilo que eu falei, vocês veem aqui no nosso e-mail e no nosso WhatsApp, que aí as dúvidas eu posso esclarecer com mais rapidez. Aqueles que gostaram, dê um like ou um joinha, né? Como chama. E aqueles que não gostaram, pode deixar seus comentários que nós procuramos melhorar nos próximos vídeos. Se inscrevam e que poderá ser notificado quando clicar aí no sininho para que possa ter essa notificação de um novo vídeo. Eu agradeço a todos vocês por me suportarem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.